Boa tarde, amigos e amigas do canal Fox Trigueiro. Seja bem-vindo a mais uma live das terças-feiras, sempre às 13 horas. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Trigueiro, eu sou engenheiro, modalidade química, mestre em planejamento e gestão organizacional pela Universidade Autônoma de Madrid. Atualmente sou CEO da Fox Trigueiro Consultoria e Treinamento e tenho mais de 35 anos de experiência como executivo em empresas nacionais e internacionais. Atualmente, como consultor da Fox, atuo como mentor, como professor de curso de MBA em várias universidades brasileiras, quando convidado, e também presidente da Associação Nordestina de Logística. E tenho como lema, aprendendo sempre, sempre ensinando. Como sempre, mais um convidado especial nas nossas terças-feiras. Hoje, para a gente conversar um pouco sobre como melhorar a produtividade das empresas brasileiras. E como faço com todos os outros convidados, eu deixo que ele mesmo se apresente, porque nada melhor do que a história que a própria pessoa conhece de si. Né? Eu faço sempre também uma pergunta, já se tornou tradicional. Rob Pagano, quem é você? Olá, Trigueiro, tudo bem? Boa tarde, audiência. Feliz por estar aqui de novo, né? Terceira vez que a gente faz uma live. Isso. Bom, quem é Robin Pagano, né? Eu sou engenheiro eletrônico de formação, trabalhei por mais de 10 anos em indústrias de informática, computadores e periféricos, líderes de mercado nacional e uma multinacional, HP. Depois, a partir de 94, mudei minha atividade profissional, passei a trabalhar também como trigueiro com consultoria e treinamento, capacitação empresarial, né? Também como professor em cursos de especialização, extensão e MBA, atividade que eu exerço desde 94 pela Inteligente Assessoria Empresarial, que é a empresa que eu fundei em 98. Né? E basicamente essa é a minha vida profissional. Minha área de especialidade, ou minhas áreas de especialidade, de interesse, são estratégia, gestão, inovação e empreendedorismo, está muito ligado à inovação hoje em dia, são essas áreas. Né? E tudo isso está muito interconectado. Né? A estratégia se realiza no dia a dia, portanto, a gente precisa da gestão, e fazer inovação, fazer empreendedorismo, a gente precisa fazer gestão também desses processos. É basicamente isso. Sou paulista, sou palmeirense, né? Tenho 2 gatinhas. E aí, doutor, vamos começar nosso papo desmistificando uma confusão que existe muito, né? Principalmente nos meios acadêmicos, nos meios empresariais, né? Que é o conceito de produtividade e eficiência, né? Sempre o pessoal acha que produtividade e eficiência se confundem. Como é que você poderia esclarecer melhor? Vamos começar por aí. Então, você falou uma coisa que é importante, né? E como consultor eu noto bastante isso, e acredito que você também. O que falta muitas vezes para que as pessoas, os profissionais de gestão, consigam fazer uma gestão melhor é clareza sobre conceitos, né? Quando você não tem essa clareza sobre conceitos, você acaba muitas vezes escolhendo práticas equivocadas para aquele tipo de atividade que você precisa exercer. Perguntou qual é esclarecer a diferença, se é que existe, né, entre produtividade e eficiência. Eu vou dar a minha visão sobre isso, tá? Falando, então, começando pela questão da produtividade, né? Produtividade, a gente pode dizer que é uma função de quantidade e qualidade, né? É uma relação entre meios, né, entre os recursos utilizados e a produção final, o efeito da utilização desses recursos. Ou, dito de outra forma, é a tua capacidade de produzir algo relacionada com o tempo. Isso. O conceito mais simples, mais objetivo de produtividade que a gente conhece, que eu conheço, que eu trabalho, que eu acho que traduz bem o que é produtividade, é fazer mais com menos. Né? É quando você consegue fazer mais com menos. E menos o quê? Menos tempo, né? Você usar menos tempo para produzir, para entregar alguma coisa, você usar menos recursos financeiros, você fazer tudo isso com menos esforço de trabalho, tá? Então, produtividade está muito relacionado a isso, a fazer mais com menos. E não dá para a gente confundir produtividade com alta produtividade com alta produção.
Eu posso ter uma alta produção com baixíssima produtividade, né? Estou gastando muito, estou tendo muito retrabalho, estou produzindo, mas tenho baixa produtividade. Né? E a relação disso com eficiência? Aqui também é um conceito, muitas vezes, confuso, né, no mercado. O que é eficiência? Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Para mim é muito simples. Eficiência está relacionada a processo, eficácia está relacionado a resultados. Tá? E se eficiência está ligada a processo, e processo é a forma como eu faço as coisas, eu diria que eficiência e produtividade têm uma relação bastante forte entre si. Né? Se eu sou eficiente, se eu consigo fazer as coisas num tempo menor, com menos gastos, né? Porque não tenho desperdícios, por exemplo, com menos esforço de trabalho, eu estou sendo produtivo. Tá? Então, para mim, produtividade está muito ligado à eficiência. Tá? Eu acho que esses dois conceitos eles se interconectam, né, nesse sentido. Tá? Eu vou colocar produtividade também... não é necessariamente processo, mas é como eu faço, é fazer mais com menos, né? Eficiência está ligado a como eu faço as coisas. Então, essas duas coisas se conectam nesse sentido. Tá? Vou aproveitar a oportunidade, Rob, e dar as boas-vindas à nossa assistência, que sempre eu faço isso no início, ao grande Kleber Nóbrega, professor, Elisete Pagano, do Rio Grande do Sul, né? Ao Herto Rodrigues, gente finíssima, está sempre nos acompanhando, o professor Marcílio Cunha, também da região, o Rodrigo, lá de São Paulo, que também está nos acompanhando. Eu sempre faço questão de citar os primeiros que entram, porque se a gente for citar todos, no final da live a gente não vai ter tempo para conversar. Né? Quando eu estava fazendo o mestrado, eu vi uma definição que separava o conceito de produtividade e eficiência de um professor espanhol chamado Patrício Marcilo Ortega, e achei bem interessante. Ele dizia o seguinte: você quer falar de produtividade, você tem que relacionar a produtividade ao homem ou à máquina, ou seja, aquele que é diretamente incorporado à produção. Você quer falar de eficiência, aí você tem que levar em consideração a mão de obra também indireta. Aí ele disse um exemplo que isso me marcou. Ele disse: a gente não pode dizer nunca que minha empresa é produtiva, porque a empresa leva também a mão de obra direta e mais indireta, enquanto que produtividade só leva em consideração a mão de obra direta. E isso aí me marcou, e eu sempre usei esse conceito dele. Né? Eu achei interessantíssimo, não sei o que você acha dessa linha de raciocínio dele. Né? Eu acho que vai na linha de que a gente sempre associa muito produtividade à pessoa, né? Quem é produtivo? Produtivo é a pessoa, não é a empresa, não é a organização. Né? É a máquina também, né? A máquina pode ser produtiva, tá? Mas eu diria que a máquina, nesse caso, vai mais na linha ela é eficiente, né? Se ela produz bem, ela é mais... Talvez a gente use mais o conceito de eficiência do que de produtividade. Produtividade, fazer mais com menos, fica muito associado a esforço de trabalho. Claro, você tem razão, ele tem razão quando ele fala em usar melhor os equipamentos, por exemplo, tá? Sem dúvida. O nosso amigo Kleber Nóbrega já começou fazendo uma pergunta instigante, um desafio aí para você. Vamos lá. Ele bota aí: o que seria eficiência, eficácia e produtividade numa live ao vivo? Ó. Então, de certo modo, eu até já falei, né? Eficiência está relacionada a processos, né? É a forma como eu trabalho, está relacionada ao fluxo dos processos, aos procedimentos associados a esses processos, né? É como eu faço as coisas, tá? Produtividade é fazer mais com menos. Então, se eu for eficiente, eu vou estar, consequentemente, sendo produtivo. E eficácia é o resultado disso. Né? Eficácia é o efeito gerado a partir das causas, ou seja, dos processos. Portanto, é o produto que eu entrego, seja um bem, seja um serviço. Né? Então, eficiência é processo, eficácia é resultado. Como você falou no início, vê como é que é importante a gente conhecer bem princípios e conceitos. Até porque, sim, na definição tradicional de gestão, a gente diz que gestão nada mais é do que sistematizar princípios e conceitos com as ferramentas que a gente tem à nossa disposição ou que pode buscar. Não é isso? Sim. Aí o Kleber faz essa provocação aí, eu digo: Kleber, eficiência dentro dessa uma horazinha que a gente tem, a gente gerar o máximo de informação possível. Eficácia é a gente colocar exatamente o que a gente se propôs a fazer. Né? É cumprir uma hora, conseguir entregar o conteúdo em uma hora. Exatamente.
E a produtividade é o que a gente produziu dentro dessa hora aí, ou seja, quantidade de informações produzidas durante uma hora. Isso vai medir a nossa produtividade, né? Pegando esse teu exemplo, eu diria que produtividade é a gente ser objetivo nas respostas, né, às questões, isso. Né, sem enrolar a audiência, tá? Ou seja, é isso, né? O conceito é esse e ponto. Né? Pão, queijo, queijo. Tanto é que eu já tinha aproveitar para instigar o pessoal, começar a fazer perguntas aí, né? Eu vou fazer pergunta à vontade. Eu já tenho mais um aqui para colocar para você, né? Já que a gente está falando de medição de produtividade, a gente sabe que existem diversas formas para medir produtividade. Sim. Quais aquelas mais usadas hoje no dia a dia dentro das organizações? Eu diria que está muito relacionado ao que a organização faz, tá? A gente pode dizer assim, ó, dentro daquele conceito que a gente trabalhou ali, fazer mais com menos, e tem muita associação entre eficiência e processos. O tempo é uma medida de produtividade, né? Tempo de produção, tempo de entrega, o tempo de um atendimento, tá? Os custos, né? E aí existem os custos diretos e os custos indiretos, né? Você falou do trabalho indireto, pode estar relacionado a um custo indireto. O que é um custo indireto? Um custo de um atendimento em garantia da qualidade, um produto, um serviço que não foi bem executado, um produto que apresentou algum defeito, eu precisei fazer um retrabalho pós-venda, um custo indireto, né? Está relacionado também à produtividade, porque, afinal de contas, eu vou gastar um tempo e vou gastar um dinheiro para poder resolver aquele problema. O esforço de trabalho, né, ou seja, as horas homem gastas para fazer determinada atividade, essas são parâmetros, né, não são propriamente medidas, métricas, mas são parâmetros que a gente pode usar para medir produtividade. Pegando algumas Você falou fator tempo aí. Na realidade, existe uma máxima americana que diz tudo. Time is money. Ou seja, tempo é dinheiro. E a única coisa que a gente não estoca. Né? A única coisa que a gente não recupera é tempo. Todo o resto a gente recupera. Né? O tempo a gente passou, tchau, perdeu, né? Não tem como recuperar. Tá? Pelo menos não inventaram uma máquina do tempo até hoje. Mas assim, por isso ainda falando muita gente hoje está medindo produtividade relacionada ao tempo. É produção por hora, quanto o indivíduo produz por hora, quanto a máquina produz por hora. Mas eu posso usar também a medição de produtividade pelo fator, como você bem disse, de produção. Por exemplo, quanto de produção eu estou fazendo por metro quadrado de área que eu tenho disponível. É uma forma de medir, né? Mas o pessoal sempre olha. Né? Fala. Deixa eu pegar algumas métricas clássicas, né? Você perguntou quais são as medidas. Eu dei alguns parâmetros, né? Tempo, custo, esforço de trabalho. Métricas clássicas. O lead time, que é o tempo de atravessamento, né? Desde o momento em que o cliente faz um pedido até o momento em que ele recebe aquilo que ele pediu. Então, a gente tem esse tempo de atravessamento no processo. É uma medida clássica. A gente pode dizer que é uma medida de produtividade. Tá? A eficiência global dos equipamentos, conhecido pela sigla OEE, né? Overall Efficiency, ou seja, onde eu meço o quê? Eu vou associar, de algum modo, a disponibilidade do equipamento, o desempenho desse equipamento, né? E a qualidade com que ele entrega os produtos. Tá? Essa é uma medida também clássica que está relacionada à produtividade. Olhando para a logística, que é a tua área, né, tem o OTIF, né, o On Time in Full, que é o tempo, né, é o tempo de entrega associado ainda à exatidão da entrega no local certo, na quantidade certa, com a qualidade especificada, tá? Então tem diversas métricas. Tal qual o cliente pediu, né? Isso aí, tá? Então, tem diversas métricas, medidas, indicadores que a gente pode usar e que estão relacionados à produtividade. Tá? Assim como, se a gente olhar, de novo, estão relacionados à eficiência. Tá? Tem algumas pesquisas que a gente encontra que dizem que o brasileiro produz em 1 hora o que o americano produz em 15 minutos e o que o coreano, por exemplo, produz em 20 minutos, tá? Verdade. E se a gente se aprofundar um pouquinho, como é que eles medem isso? Eles medem, em princípio, só por fatores econômicos, né? É o PIB per capita, o PIB gerado por cada trabalhador, alguma coisa assim, tá? E isso é muito função, se a gente pesquisar, a gente vai ver que essa medição está muito associada. O porquê disso? Quais são as causas disso? Por que o brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano produz em 15 minutos, em 1/4 do tempo?
Isso está muito associado a três fatores, né? É função da qualificação das pessoas, né, para o trabalho, está relacionada à tecnologia utilizada, o sistema de produção, o equipamento que eu utilizo, mais ou menos eficiente, e está associado à gestão, a forma como eu faço gestão também, né? Então, se eu quero medir produtividade, eu tenho que pensar nessas três coisas. Se eu quero melhorar a produtividade, eu tenho que pensar nessas três coisas. É qualificação das Isso vem de pessoas. encontro, inclusive, a uma pergunta que está aqui da Elisete. A Elisete coloca uma questão aqui que diz o seguinte: competências e a motivação humana interferem sempre na produtividade? Pode elaborar? Sem dúvida, né? Acabei de falar, tá? Qualificação. Qualificação tem a ver com competência. E o que é Isso. competência? Pegando, aí vamos para o conceito de novo. Né? Competência tem o tal do chá, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude, tá? O Conhecimento famoso é chá, né? o famoso chá, né? Conhecimento eu conheço o que eu preciso fazer, eu conheço aquele processo, eu sei como fazer. Habilidade é ganhar destreza, né? Ganhar habilidade realizando aquela atividade, realizando aquelas suas tarefas, né? E a atitude tem a ver com motivação, é a predisposição para fazer alguma coisa. E o ambiente de trabalho impacta muito nessa atitude, nessa predisposição. Né? Motivação é uma coisa, não é o tema aqui da nossa live, mas é uma coisa intrínseca da pessoa. Ninguém motiva ninguém. O que a gente pode fazer é criar um ambiente onde as pessoas se sintam motivadas. Eu consigo desmotivar alguém, mas eu não consigo motivar. Né? Então, assim, a gente precisa Na criar esse realidade, ninguém ambiente. consegue motivar ninguém. O que motiva as pessoas são os condicionantes que a gente coloca à disposição dela, né? Isso, é o ambiente, é o que eu estava falando. A gente não motiva ninguém, né? Essa história de dizer que eu Exato, sou motivador, papo furado, exato. tá? A gente cria condições para que a pessoa se sinta motivada. Mas ela pode não se sentir motivada mesmo num ambiente propício para isso. Isso Verdade. é muito pessoal dela. Então, sim, competência e motivação afetam fortemente a produtividade individual aí, né? E, consequentemente, a produtividade coletiva. Uma coisa que eu tenho observado muito, Rob, é que, principalmente nas intervenções de consultoria, é que as pessoas desconhecem, dentro do conceito do fator tempo, quais são as atividades consideradas produtivas, adicionais e improdutivas. Que isso é muito comum de acontecer. Não é à toa que hoje estamos falando muito do Lean Manufacturing, que é voltado para os 7 desperdícios. E o Brasil é recordista nisso aí, né? O Brasil é recordista em desperdício. Infelizmente. Infelizmente. E Mas é eu uma digo, oportunidade para a gente melhorar também. com certeza, eu acho que está na hora. Um grande momento é esse, né? Começar a descobrir ou redescobrir o que é que está levando a gente para a improdutividade e trabalhar em cima disso para ter ganho de produtividade. E aí é quando eu faço, enquanto o pessoal aqui está preparando perguntas, eu vou fazendo as minhas, né? Vamos lá. Hoje, no teu dia a dia, pela tua experiência, por exemplo, quais são as técnicas que você mais está utilizando em ter essas práticas, as ferramentas, os métodos que existem hoje à disposição? O pessoal aí querendo colocar à disposição, fazer isso de forma mais rápida. Tem que tomar cuidado com esse mais rápido, tá? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer quando quer melhorar a produtividade e, consequentemente, melhorar a eficiência, melhorar o processo, melhorar a forma de fazer as coisas, é planejamento. É parar para planejar, tá? Eu preciso fazer planejamento. E isso infelizmente, é algo que da minha percepção, né, não está na cultura do brasileiro. O brasileiro é muito imediatista. Tem que fazer, vamos fazer, sai fazendo. Tá? Não, planeja. Né? Eu vou botar uma expressão aqui que gasta tempo, né? Mas não é gastar tempo. Tá? Quando você gasta tempo planejando, você ganha tempo no resultado final, no processo como um todo. Porque Verdade. você sabe exatamente por onde você vai. Você não fica tateando, não fica na tentativa e erro, né? Não fica corrigindo falhas que aconteceram porque você não te planejou bem. O planejamento tem a ver também com preparação. Tá? Então, a primeira coisa é planeja o que você vai fazer, planeja o que você precisa entregar. Tá? Pensando em técnicas, ferramentas, práticas, métodos, etc., a gente pode pensar coletivamente e individualmente. Né? Coletivamente, existem algumas práticas que são clássicas. Né?
Você citou uma delas, tá? Que é o modelo da operação enxuta. Nem vou falar produção, vou falar operação porque serve tanto para indústrias de manufatura como empresas de serviço, do agronegócio, etc. Tá? E aí tem 7 perdas que eu vou analisar, que eu posso analisar dentro desse modelo do Lean Operation, né? Da operação enxuta. Então, essa é uma técnica que precisa ser melhor explorada aqui no Brasil, principalmente. Né? Criada lá na Toyota, mas precisa ser bem explorada aqui. Tá? Foi criada numa indústria de manufatura, de automóveis, mas ela vale para qualquer tipo de indústria. Ainda falando coletivamente, tem a questão da padronização. Ou seja, eu tenho que olhar para os fluxos de processo e padronizar os processos. É muito comum a gente encontrar gestores ou donos de empresas, proprietários de pequenas empresas, quando você fala em padronização, eles dizem, padronização engessa a empresa. Né? O exemplo que eu dou é muito simples para rebater essa afirmação, que é falaciosa, é falsa. Né? A Fórmula 1, os pit stops na Fórmula 1. Na Fórmula 1, o piloto é obrigado a parar nos boxes no meio da corrida para trocar o conjunto de pneus por um composto diferente. Tá? Faz parte da regra do jogo. Né? E toda vez que você para, você está perdendo tempo. Né? O seu negócio é correr, ser mais rápido que os outros, chegar na frente. Tá? Se você para, você perde tempo. Bom, os caras conseguem trocar pneu em 2 segundos, 2 segundos e meio, 4 pneus. Né? Aí você olha em torno daquele carro que está parado ali no box, no pit stop, em cada conjunto roda-pneu tem 3 sujeitos. Então, 3 vezes 4 já são 12. Aí tem um na frente e um atrás, levantando o carro. Tem o coordenador geral. Tem um de cada lado limpando ali as entradas de ar dos radiadores. Às vezes tem um limpando a viseira do piloto. Tem outro lá ajustando algum ângulo nas asas do veículo. Ou seja, tem mais de 20 pessoas em torno daquele veículo. Os papéis bem definidos. Bem definidos e muito treinados. Padronização tem a ver com treinamento também. Né? Não é só desenhar o processo, desenhar as tarefas de cada um. É treinamento também, tá? E eles fazem tudo isso em 2,5 segundos. E se a gente olhar os treinos, para quem gosta de Fórmula 1, eles estão sempre treinando. No meio de um treino, de repente, o piloto para no box simplesmente para que a equipe consiga treinar a troca dos pneus. Tá? Então, padronização é outra ferramenta que eu preciso usar, preciso aprender a usar e parar com essa bobagem que padronização engessa os processos. Tá? Padronização é um tipo de burocracia, mas é a boa burocracia. Eu tenho que fazer o padrão direito. Eu tenho que fazer até descobrir uma forma melhor que você transforma em outro padrão. Exatamente, melhora. Aí é a questão da melhoria contínua. Isso. E, coletivamente, uma ferramenta que talvez ande meio esquecida, tá? E você também é especialista nela, acho que não sei se tem um livrinho teu ali atrás sobre isso, é o 5S. É o 5S, tá? É você organizar o teu ambiente de trabalho, você entender o que você precisa e o que você não precisa próximo de você, em termos de ferramentas, em termos de dados, né? Muitas vezes no computador, você organizar isso no local certo, você manter tudo isso limpo, né? Você manter um ambiente onde tem saúde física, mental, emocional, a gente já falou disso também, que é ligado à motivação, e o quinto S faça o que tem que ser feito, tenha autodisciplina, existe um padrão definido, cumpra aquele padrão. Mas eu tenho uma forma melhor de fazer. Ok, proponha para o responsável por aquela área que você tem uma forma melhor e vamos ver se ela é melhor. E se for melhor, vamos adotar para todo mundo, né? Eu não posso simplesmente fazer diferente porque eu acho que eu tenho uma forma melhor, tá? Então, essas são ferramentas assim, coletivas, né? Padronização 5S e o mecanismo da função produção, né? Para você poder analisar as perdas em relação ao Lean Operation. Agora o pessoal começou a desembocar com perguntas aqui, viu? Vamos lá. Deixa eu só completar aqui. Completa aí. Pensando individualmente, né? A gente falou isso lá no início, né? A gente sempre pensa a produtividade de uma forma muito individual, muito pessoal, tá? Tem a famosa matriz de Eisenhower, ou talvez mais conhecida como matriz importância e urgência, né? Entender dentre as atividades, tudo aquilo que você tem que fazer no dia a dia, o que é importante e o que é urgente. E se eu não fizer o que é importante, esse negócio vai virar urgente, tá? E talvez lá adiante já nem precise mais fazer porque já passou o tempo. Então, essa é uma matriz que eu posso usar individualmente. Tem os conceitos, a prática da administração do tempo, onde eu preciso entender a diferença entre
compromissos, atividades e projetos, né? Isso. Compromisso, eu tenho que ter uma agenda, né? É uma atividade síncrona, eu preciso de uma agenda. Atividades são atividades assíncronas. Eu escolho em que momento fazer. Claro que eu tenho um momento adequado para fazer isso, né? Mas eu escolho, não preciso de uma agenda, tá? Projeto eu tenho que ter um plano de ação, né? O que vai ser feito, quem faz, quando vai ser feito, quanto eu vou gastar, etc. Existe um modelo dentro dessa administração do tempo que é o Get Things Done, ou seja, faça acontecer. Tá? É um livrinho até que eu recomendo. Né? Livrinho não, é um livro que eu até recomendo. Né? Como fazer as coisas acontecerem está muito ligado a essa questão de entender compromisso, atividades e projetos, e também, de algum modo, tem o 5S embutido dentro dele. Tá? Mas, na essência, é assim, eu preciso fazer gestão, gestão e gestão. Não tem jeito, tá? Preciso aprender a fazer gestão. É isso, né? Em termos de técnicas, práticas. Deixa eu dar boas-vindas também ao Rogério Oliveira, lá de Petrolina. Inclusive, ele tem umas colocações aqui interessantes, né? Ao professor Jairo Brasil, né? A Leonardo Esteve, que também está aqui com a gente, nos assistindo. A minha esposa, Carmencita Trigueiro, também está nos assistindo, né? Mas deixa eu fazer uma perguntazinha aqui bem interessante do professor Jairo Brasil. Ele disse aqui, de que maneira os princípios da indústria 4.0 estão modificando estes princípios de produtividade em nosso país? Então, Jairo, tudo bem, Jairo? Obrigado pela pergunta. Né? O que a gente pode falar? Né? Em termos de práticas, ferramentas, princípios, se a gente olhar historicamente, não tem uma mudança muito significativa. Né? Sei lá, da metade do século passado para cá, né? Quando surgiram esses conceitos de produtividade, eficiência, eficácia, o Lean Operation. Né? O que a gente precisa fazer é aplicá-los no dia a dia, que a gente não faz, né? A gente o brasileiro é muito emocional, tá? Então, o brasileiro acaba privilegiando relações ao invés de dar... Ao invés, não. É importante você privilegiar relações. Você ter boas relações. Mas não são só relações que fazem as coisas acontecerem. Tarefas também fazem as coisas acontecerem. Eu preciso conciliar essas duas coisas, né? Eu preciso fazer com que as coisas aconteçam, as tarefas sejam executadas, os processos sejam executados, ao mesmo tempo que eu tenho um bom relacionamento, um bom ambiente de trabalho, como comentou, como perguntou a Elisete ali atrás, tá? Eu diria que é isso, né? Essa é a resposta que eu posso te dar. Não tem nada muito novo, tem que aplicar o que existe. Isso é o que a gente precisa fazer, né? Não tem uma grande transformação. O Rogério Oliveira está colocando aqui que a Patos Transporte, que é a empresa que ele trabalha, investe muito na cultura Lean através do DMC. Ou seja, eles têm um departamento lá de melhorias contínuas. Ele está dando esse depoimento. Mas aí o professor Marcílio vem com uma pergunta também para a gente. De quais empresas de médio porte que estão passando dificuldades de capital de giro e aumento seguido dos insumos, o que pode fazer para a sua sobrevivência? Não tenho bola de cristal, Marcelo. Eu preciso, assim, para ajudar a empresa, e cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada empresa tem as suas dificuldades, tem o seu mercado, tem os seus concorrentes, a gente precisa estar lá, precisa ver qual é a dificuldade que eles têm e qual seria a sugestão, né, para eles melhorarem. Né? Fazer mais ou menos o que o médico faz, fazer uma anamnese, entender o que está acontecendo para poder ir fazer um diagnóstico, para poder entender o que está acontecendo e aí sugerir as melhores práticas. Não dá para generalizar, não. Tá? Mas, assim, generalizando, eu diria adotar o Lean Operation, ou seja, o mecanismo da função produção, que te ajuda a entender quais são as perdas que existem, as 7 grandes perdas, né? E quais são essas 7 grandes perdas? A gente falou delas 2 ou 3 vezes aqui. Vamos lá, o Trigueiro pode me ajudar. Tem perdas por processamento errado, tem perdas por produto mal produzido, tem perdas por estoque elevado, tem perdas por movimentação de pessoas inadequadas, tem perdas por transporte de componentes, de subconjuntos, de produtos inadequados, e tem perdas, qual é a 7ª? Agora me fugiu, tá? Mas são essas, assim, não vou me lembrar da 7ª aqui, tá?
Mas a gente tem que analisar essas perdas, né? Todas elas, invariavelmente, acabam levando a perdas de estoque. Porque estoque é perda. Às vezes eu falo isso, tem gente que fica brava, não, mas eu preciso ter estoque porque tem sazonalidade, porque não sei o quê, porque o produto vem da China, leva tempo para chegar. Estoque, conceitualmente, é perda. E por que é perda? Eu preciso de dinheiro, eu antecipo dinheiro para fazer aquele estoque, eu compro aquela matéria-prima, né? Tá? Eu preciso de espaço pensando em manufatura, por exemplo, né? Ou serviços também, se for uma cozinha industrial, eu preciso de espaço para armazenar aqueles produtos que eu adquiri, aqueles insumos que eu adquiri, eu preciso de sistemas de controle, de gestão desses estoques, eu preciso de pessoas e equipamentos para movimentar esses estoques. Se eu conseguir reduzir meus estoques, se eu conseguir trabalhar com estoque zero, eu não vou ter essa perda. Então, estoque, conceitualmente, dentro do modelo é perda, tá? Tem sazonalidade? Ok, entenda como resolver isso de uma forma melhor, né? Às vezes você não vai conseguir evitar totalmente o teu estoque, mas você consegue reduzi-lo se você entender que estoque é perda. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu visitei alguns anos atrás a fábrica da GM aqui em Gravataí, né? É uma fábrica que trabalha sem estoque, segundo eles, né? Foi uma visita técnica, me disseram que trabalhavam sem estoque. Aí, no final da prensa, né, que molda lá a carroceria do carro, tinha lá um monte de laterais do veículo que eles estavam produzindo na época, né, estocadas ali. Aí eu chamei o rapaz que disse, o técnico disse que não tinha estoque, eu falei, o que é isso aqui? Isso aqui é estoque, né? Claro que eu fiz uma provocação para ele, né? Mas ele me explicou, falou, não, isso é o seguinte, tá? Isso aqui é um estoque que nos garante 7 dias de produção, não era 7 dias, não me lembro bem, eu era 2 ou 3 dias, tá? Era alguma coisa, não era mais do que isso, tá? E eu perguntei por quê. Não, porque essa prensa aqui, ela é uma prensa japonesa, só existe uma outra, na época, isso faz quase 20 anos, foi quando logo que eles abriram a fábrica aqui. Na época, eles me disseram, só tem essa prensa aqui e uma numa outra fábrica da Toyota, coincidentemente, no Japão, tá? Se pifar essa prensa por algum motivo, e precisar vir uma peça do Japão, o fabricante é lá, vai levar no mínimo um dia para a peça vir e mais um dia para a gente conseguir substituir, colocar a prensa para funcionar. Então, esse estoque garante que a produção não pare se a prensa parar, tá? Então, era um estoque estratégico, né? Mas era o mínimo necessário para garantir que a fábrica não parasse, que aí seria uma perda muito maior. Então, é isso, tá? E adotar as práticas que existem. O Leonardo Estevam, ele faz um questionamento aqui para você bem interessante. Diz, o 5S mais importante de uma empresa seria o de suas contas? As empresas brasileiras pecam em não ter mais educação financeira? Também, né? A gente pode pegar um exemplo de serviço, tá? Quem trouxe o modelo de low cost, low fare, baixo custo, baixa tarifa para o Brasil em aviação civil foi a Gol. Ela não inventou isso, ela simplesmente adotou o modelo que já existia lá fora, tá? E tudo que eles fazem, se a gente olhar, tudo que os funcionários fazem, e não só na hora de embarque, desembarque, mas nos bastidores também, atividades de apoio, é pensando em reduzir custos. De novo, vou dar um exemplo, né? Quem está antenado nisso acaba percebendo essas coisas, quem não está, muitas vezes não percebe. Logo que a Gol começou a voar, ela começou a vender passagem pela internet, ela foi pioneira nisso, tá? E como ela tinha passagens com um preço 30% abaixo da concorrência, e era de fato abaixo da concorrência, tá? Começaram a vender muito e isso gerou um gargalo. Qual foi o gargalo? O gargalo do sistema de informação, na web. Tinha gente que tentava entrar para comprar e não conseguia, né? Uma empresa normal faz o quê? Eu tô com restrição nos meus processadores, nos meus servidores, vou comprar mais servidores, vou aumentar a capacidade de processamento. Isso parece um pensamento lógico, né? Eu tenho que aumentar a capacidade de processamento. Mas a Gol, como tem foco em redução de custos, o que ela fez na época, né? Ela viu que durante a madrugada não tinha esse problema, os servidores ficavam ociosos. Então, ela passou a vender passagens mais baratas, com uma vantagem de preço, para quem comprasse no período da 1h da manhã até as 6 da manhã, antes de pensar em aumentar a capacidade dos servidores, que mais adiante eles acabaram precisando fazer. Mas, primeiro, assim, vamos usar os recursos que a gente tem da maneira mais produtiva
que eu consegui, tá? Então tem que olhar o conjunto da E aí obra. eu me lembro que ela não só comprava de madrugada, mas também para quem viajasse de madrugada, porque Também. teria maior ocupação dos assentos, né? Que vinham, geralmente os voos da madrugada eram voos ociosos, né? Eu me lembro bem disso. E o que é produtividade numa companhia aérea? É avião voando com gente e carga dentro. Quanto mais gente, mais carga Isso. dentro, é maior a produtividade, né? É o tempo que o avião fica voando, ou seja, não vale contar aquele tempo entre embarque e desembarque, né? Entre aterrissagem, decolagem, é tempo de voo com gente e carga dentro, uma melhor Tem ocupação alguns possível. momentos aí que tua voz está sumindo, hein? Ah, é? Como se estivesse dando pequenos picotezinhos, né? No som. Ah, se acontecer de novo, me avisa. Certo. O Kleber Nóbrega ele faz uma colocação também aqui interessante. Disse: a qualidade do debate de vocês dois está me motivando a continuar assistindo. Ele dessa vez não fugiu, não, tá vendo? Não foram vocês dois que me motivaram? É o ambiente, né? O ambiente faz a diferença. Isso. Se a gente ficar num papo interessante, as pessoas ficam. É isso aí. Legal, obrigado pelo feedback. O Marcílio também ele faz uma colocação também interessante. Ele diz: paralisações constantes de produção por falta de insumos, por conta de fornecedores e clientes, muitas vezes adquirindo matéria-prima. Eu acho que ele faltou aí completar alguma coisa, mas talvez seja exatamente isso que Baixa leva produtividade. baixa produtividade, Com exatamente, né? certeza. Né? Mas aí, Hoje a gente e aí está com um se eu tenho... problema sério. Eu até coloquei uma mensagem hoje no nosso Face sobre o que está acontecendo na China. A China está com um lockdown lá violento em algumas cidades e os maiores portos da China estão com muita mercadoria para ser embarcada, tudo parado. E isso está prejudicando, principalmente nas outras partes do mundo, a reposição de insumos. Então, com isso, está levando as empresas, obviamente, por falta de matéria-prima, a trabalharem com baixa capacidade. E trabalhar com baixa capacidade, você já viu o resultado dos custos, né? Praticamente dobra os custos aí quando você não tem. Imagina uma fábrica dessa parada 2, 3 dias por falta de insumos. Né? Não, é bem complicado esse problema que a gente tem vivido desde o início da pandemia. Mas, por outro lado, mostrou uma questão de falta de estratégia, de visão estratégica. Né? Colocaram todos os ovos numa cesta só, mandaram toda a produção para a China, porque era barato produzir na China. Agora descobriram que todo mundo depende da China. É o barato que sai caro, né? É o barato que agora está saindo caro, não é verdade? Tem empresas nos Estados Unidos que já estão começando a remontar fábricas, né, ou reconstruir, trazer de volta fábricas de produção de chips, por exemplo, para os Estados Unidos, porque não podem ficar na dependência só de um país. Né? Outra coisa, o Brasil também tá pecando por isso, porque nós, queiramos ou não, somos grandes exportadores de commodities. Né? No lugar, eu sempre bato a defesa de que a gente precisa agregar valor aqui dentro. Sim. Tudo bem, exporto commodities, mas eu posso também processar aqui dentro, agregando valor, não mandando o commodity lá para fora, para os chineses com mão de obra barata, com alto produtividade lá, processa, transforma em aço e aço devolve o aço para a gente bem mais caro, quando a gente podia fazer isso aqui. A mesma coisa com a soja. Né? Acontece muito isso. Você falou uma questão importante. Você falou uma questão importante, né? Que é exatamente essa agregar valor, né? Entender o que agrega valor e o que não agrega valor. E exportar commodities não agrega valor. Exportar o aço agrega valor. Você consegue ganhar mais, né? Até entregando menos, tá? Porque você está agregando valor, está produzindo aço aqui no teu país. Verdade. Você com a tua expertise aí, trabalhando muito tempo em indústria, né? Se a gente pensar no dia a dia dentro das empresas, a gente vai verificar algumas coisas interessantes. Como consultor, o que você recomendaria, por exemplo, que a gente deveria começar para melhorar a produtividade? O que é que a gente deveria fazer? Eu vou voltar ao que eu acabei de falar, né? O que você comentou, é entender o que agrega valor e o que não agrega valor ao cliente e ao negócio, né? Tem esses dois aspectos, tá? Olhando para os processos. Né?
Que atividades eu executo que talvez não deveria mais executar, não preciso executar se eu trabalhar de uma forma diferente, se eu tiver um fluxo de trabalho diferente, se eu tiver um layout diferente, né? Então, é entender o que agrega valor e o que não agrega valor, né? E eliminar, ou pelo menos reduzir aquilo que não agrega valor. Talvez eu não consiga. Estoque não agrega valor, a gente já falou disso, tá? Então, se eu conseguir reduzir meu estoque, eu estou agregando valor para o negócio, eu estou deixando de tirar dinheiro do caixa, né, para fazer estoque, né? Eu preciso entender isso eu vou fazer uma ferramenta clássica para a gente fazer isso, relativamente simples de usar, mas preciso conhecê-la, é o Lean Operation, é o mecanismo da função de produção que me permite trabalhar na lógica do Lean Operation, tá? Eu posso também, dentro dessa mesma linha, procurar enxergar onde é que estão os gargalos de produção, né? Quais são aquelas atividades, aqueles equipamentos que restringem a minha capacidade de produção, né? E aí procurar eliminar esses gargalos. Gargalo de produção pode ser gargalo de operação. Eu dei o exemplo da Gol, a questão de venda de passagens, né? Não estava conseguindo vender passagem para todo mundo que queria, aquilo ali era um gargalo. Em vez de aumentar a capacidade do gargalo comprando novos servidores, né, o que eles fizeram? Vamos usar o tempo ocioso daquele gargalo que era durante a madrugada. Então, pegando esse exemplo para mostrar que o Lean Operation, embora tenha vindo de uma indústria de manufatura, não é necessariamente aplicado só a empresas industriais de manufatura. Também se aplica a serviços, a comércio, a agronegócio. Tá? Então, identificar os gargalos. Tá? E antes de pensar em aumentar a capacidade do gargalo, eu posso pensar em melhorar os meus lotes de produção. O lote de produção ideal, pensando em bens, em produtos, é o lote unitário, tá? Porque aí não tem problema de gargalo, né? Em cada etapa do meu processo, eu estou produzindo de um em um e avançando com esse negócio, né? Agora, se eu tenho um equipamento que consegue produzir, manipular 10 subconjuntos, né? O equipamento seguinte, só 5, acabei de encontrar o gargalo. Não adianta fazer 10 no equipamento anterior e jogar para frente, porque eu vou ter que esperar. Esse aqui só faz 5 por vez, né? Então, é mais ou menos isso, né? Entender o que agrega valor, olhando para os fluxos de trabalho e entender onde é que estão os gargalos e procurando eliminá-los. Recentemente, Rob, eu fiz um estudo, uma coisa que sempre me despertou essa curiosidade voltada, que sempre a culpa da produtividade recai na mão de obra. E eu comecei a observar o seguinte, dos grandes problemas hoje de produtividade está exatamente nos processos de gestão da organização. E eu fiz um levantamento de diversas empresas que eu trabalhei e que eu consegui sair captando, que inclusive isso gerou o meu livro hoje, não sei se você se lembra dele, que chama-se Produção e Produtividade nas Médias e Pequenas Empresas, e que nesse livro eu coloquei exatamente esse estudo, inclusive atualizado, né? E que estava mostrando o seguinte, quem é que define as especificações de máquina dentro da organização? Quem é que define a forma que o processo deve ser operado? Quem é que define qual é a ferramenta mais adequada para tudo isso, né? Quem é que define o método de trabalho? É a mão de obra ou são os gestores? Né? E isso eu tenho visto que, se eu faço essa mal definição, a mão de obra vai trabalhar aquilo que eu mandei fazer, porque a cultura ainda manda quem pode e obedece quem tem juízo. Claro. Eu diria assim, não depende, a resposta depende, tá? Depende do perfil da minha equipe, né? Uma empresa de médio para grande porte, normalmente eu tenho um pessoal especialista em engenharia de produção, engenharia de processos, que faz esses estudos de tempos e movimentos, etc., e vai definir, inclusive, especificação de processo, especificação de equipamentos, faz comparação, vê o que tem disponível no mercado, para especificar qual é que eu vou adquirir. Uma empresa pequena, eu não tenho um especialista em gestão de processos, um engenheiro de produção, muitas vezes. É o próprio gestor que vai fazer isso, né? E nada melhor do que ele contar com a sua equipe, trazer a equipe junto para tentar entender, olha, a gente precisa melhorar a nossa produtividade aqui, a gente precisa ser mais eficiente, né? O que vocês têm de sugestão? Muitas vezes o pessoal tem sugestão, por incrível que pareça, e não depende, às vezes, de qualificação, depende da experiência que aquela pessoa tem naquele tipo de atividade. Então, eu tenho que trazer esse pessoal junto comigo. Melhor que isso, impossível numa pequena empresa, por exemplo. Né? Então, é a resposta que eu posso te dar. Depende, né? Depende do perfil
das pessoas da empresa. Uhum. Tem uma outra colocação aqui bastante interessante da Elisete, pessoa que você conhece muito, né? Em que ela diz aqui o seguinte: a variação no planejamento de produção pela área comercial pode gerar mais custos. Contudo, Sim. o argumento é que o cliente é quem manda. Qual a melhor solução? Olha, muitas vezes essa história do cliente é quem manda é a desculpa do tirador de pedidos, né? Não é o vendedor, né? Ele não trabalha sincronizado com as necessidades do negócio. Ele não faz um planejamento de produção integrado entre PCP, planejamento e controle de produção, manufatura, engenharia de processo, se tivesse engenharia de processo, definições estratégicas. Não, ele é o tirador de pedido, ele não é um vendedor. Tá? Então ele usa essa desculpa, ele sabe o que vende mais, independente disso ser o melhor para a empresa ou não. Tá? É uma pena que isso aconteça, e acontece em muitas empresas, né? Que muitas vezes se colocam na mão desses tiradores de pedido. Né? O bom vendedor vai trabalhar uma visão holística da empresa. O que é melhor para a empresa? Né? Eu tenho que entender isso, tá? Então, esse é um problema sério, né? As empresas precisam resolver isso, precisam entender isso, e precisam sair da mão do salvador da pátria, né? Que muitas vezes é o tirador do pedido, tá? Tirar pedido, qualquer um aprende a fazer. Eu sempre digo que a área comercial, a área de produção e a área de logística tem que trabalhar de braços dados. Sim, ou seja, a falta, às vezes, de comunicação boa dentro da organização leva exatamente a esse tipo de interrupções, né? Alterações constantes nas formas de pedido. Quer dizer, não existe você falou bem, não existe planejamento. O pessoal simplesmente vai tirando, vende, às vezes, até mais do que a capacidade que a empresa tem de produzir. E depois fica criticando que a empresa não está conseguindo atender o pedido. Uhum. E manufatura é muito fácil a gente ver isso, dando cursos em pessoal de extensão, por exemplo, né? Chega final do mês, o pessoal de manufatura desaparece da aula. Aí, quando eles voltam, você diz, já sei por que você desapareceu, né? Estava fazendo hora extra para atender aquele pedido que foi vendido na última semana, né? É isso mesmo, não sei o que, o pessoal de vendas não consegue vender durante o mês inteiro, aí chega no final do mês, dá um desconto, e aí nos ferra, desculpa a expressão, nos ferra, né? Mas todo mês acontece isso, tá? Tem como resolver isso? Claro que tem, né? Eu uma vez brinquei, é muito simples, gente. Divide teus clientes em um quarto para cada semana. Um quarto deles recebe desconto na primeira semana, um quarto na segunda, um quarto na terceira, um quarto na quarta. Resolveu o problema, tá? Você vai dar o desconto. Aí tinha um vendedor numa turma. Não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso dar desconto desse jeito. Você faz isso todo mês, vocês fazem isso todo mês, chega lá no final do mês e dão um desconto. Tem cliente que espera, inclusive, a última semana fazer o pedido para ganhar o desconto. Então, distribui esse desconto ao longo do mês. Resolve o problema para a empresa, né? Com isso, criou um padrão que o cliente só deixa para fazer o pedido na última semana. Claro, eu ensinei meu cliente a agir dessa maneira. Perfeito. Isso é verdade, exato. Mas aí, doutor, eu perguntaria, cadê o pessoal? Parou de perguntar? Tem uma colocação de Marcílio aqui, mas não é pergunta, não. A de Marcílio, ele faz uma afirmação aqui, subsidiando o nosso bate-papo. Ele diz, no caso de sucata, as siderúrgicas estão tendo dificuldades de aquisição, pois a China importa tudo que pode. Até pouco tempo, o quilo era de 80 centavos, hoje em torno de R$2. Aquele problema que a gente estava falando, né? Sim. Tudo vai para a China e a gente fica sem nada. E o custo da gente vai lá subindo, né? Uhum. Aí eu digo, vamos imaginar o seguinte, que também tem uma deficiência muito grande de conceito, o pessoal entende esse conceito de forma diferente, que é o conceito de produtividade com o conceito de agilidade. O pessoal acha que ser produtivo é ser ágil. O que é que você acha dessa derrupção aí? A agilidade é uma buzzword, né? É uma palavra que está na moda, tá? Isso. Na logística, então... Não, em qualquer área, tá? Em qualquer área. Mas, assim, a inovação ágil, a estratégia ágil, a gestão ágil, está em tudo que é lugar, tá? Mas a gente precisa entender o que é agilidade, onde é que veio isso, tá? Esse conceito de agilidade veio do Manifesto Ágil, foi criado por profissionais da área de TI, que perceberam que havia uma dificuldade de atender os pedidos, ou seja, não conseguiam entregar os sistemas desenvolvidos no prazo contratado, ao custo contratado, de acordo com as especificações, tá?
E aí um grupo de pessoas profissionais daí se reuniu e criou o Manifesto Ágil, que tem 4 fundamentos ali, tem 4 princípios que eles colocaram, que é indivíduos e interações, pessoas e interações antes de processos e ferramentas, tá? Então, é privilegiar pessoas e interações, sem esquecer processos e ferramentas, mas antes de processos e ferramentas, é o que eles chamaram de software em funcionamento, né? Mais do que a documentação bem detalhada, abrangente. E por software aqui, para trazer para a nossa realidade, a gente pode pensar em produto. O produto é aquilo que eu produzo, funcionando, né? O serviço bem entregue, tá? Um terceiro princípio é colaboração com o cliente, né? Mais do que negociações e contratos, tá? Então, interagir com o cliente, trazer o cliente para o processo de desenvolvimento e resposta rápida a mudanças, né? A novas demandas, tá? Mais do que seguir um plano pré-determinado, tá? Então, a agilidade veio disso, veio desse manifesto ágil, né? Portanto, tem muito a ver com adaptabilidade e tempo, né? Eu me adaptar a uma nova situação, a um novo contexto, a uma nova demanda, e com tempo, né? Com senso de urgência. Eu preciso ter. Agilidade não está só ligado a tempo, está ligado muito mais à adaptabilidade que ao tempo, mas eu preciso me adaptar com senso de urgência, tá? E o que é gestão ágil, né? A gestão ágil é times autônomos com tomada de decisão ágil, entendendo o contexto, né? Onde é que eu preciso fazer uma mudança, que mudança eu preciso fazer, e assim por diante, tá? Então é isso, agilidade e produtividade tem muito a ver. Se eu tiver essa consciência de que é adaptabilidade, ou seja, entregar o que o cliente está me pedindo, né? É a qualidade. E no tempo certo, né? E na quantidade certa, então eu tô associando de algum modo a produtividade com agilidade, né? Se eu for ágil, eu tendo a ser mais produtivo, tá? Mas claro que eu preciso fazer isso com responsabilidade, né? Tem um termo em inglês, que não tem uma tradução direta para o português, que é accountability. Seria alguma coisa como responsabilidade com autoridade com responsabilidade. Eu tenho autoridade para agir, para mudar o processo, para mudar uma atividade, para fazer a coisa diferente. E eu vou responder por isso. Eu tenho responsabilidade pelo produto que eu estou entregando. Então, está muito ligado a isso. Essa questão da agilidade. O interessante disso tudo, Rob, é que nos anos de 80, por exemplo, eu me lembro bem que eu participei de um projeto de uma empresa, na época ela tinha outro nome, hoje todo mundo conhece com o nome de Sebrae, que chamava as campanhas de produtividade, que o objetivo era exatamente tentar aumentar a produtividade das organizações brasileiras, porque naquela época já era baixa, né? E a gente, sem falar nessas terminologias de hoje, Scrum, como o pessoal fala, o objetivo, no final da conta, era tudo isso. Era melhorar o desempenho das organizações através do melhor método. E aí, foi quando a gente começou a perceber uma coisa interessante. E você falou essa palavrinha aí. Gestão participativa é a chave dos grandes ganhos de produtividade dentro de uma empresa. Tradicionalmente, a gente observa na prática que quem mais gera soluções para os problemas de forma ágil é quem está realizando a tarefa. Sim. Eles têm a solução, mas, infelizmente, o pessoal não usa esse instrumento aqui, ó, que é ouvir as pessoas lá da base. O pessoal quer ver de cima para baixo, né? É por isso que até eu digo o seguinte, olha, arme a sua tenda dentro da empresa. Eu sempre tenho batido isso em quase todas as lives que eu tenho feito. O que é armar a tenda? Para armar a tenda, você precisa simplesmente dar um formato de tenda. Uma tenda indígena dessa, por exemplo, em que o ponto de sustentação maior são as pessoas, gente. É a famosa gestão TBDC, né? Tira a bunda da cadeira e vai lá olhar o que está acontecendo. Pronto, você falou exatamente isso. Há uns tempos atrás, eu escrevi um artigo para um jornal daqui, em que o cara do jornal não queria publicar por causa do título que eu dei ao artigo. E foi exatamente o que você disse aí. Senhores gerentes, tire a bunda da cadeira. Assim mesmo. O que está acontecendo? Você sabe que eu trabalhei junto. Eu trabalhei na HP, tá? A HP tem uma cultura bastante forte, eles trabalham cultura. Um dos princípios da cultura da HP é Management by Wandering Around. Traduzindo livremente, seria gerenciamento andando ao redor, né? Vagando por aí, tá? É exatamente isso, tira a bunda da cadeira, vai ver o que está acontecendo, vai conversar com a tua equipe, vai ver como é que você pode ajudá-los,
vai ver que sugestões eles têm. É por aí, tá? Eu me lembro bem, quando eu trabalhava como executivo da empresa, o primeiro horário do meu expediente era andar na fábrica. Era uma fábrica, uma grande fábrica. Eu andar na fábrica, ia conversar com os operários, com o pessoal de máquina, o pessoal de invase, e sempre perguntando para ele, o que é que você acha que poderia melhorar o que você está fazendo? Isso já nos idos de 77, 78, para você ter uma ideia. Né? E, para minha surpresa, aliás, apenas com terminologias novas, todas essas metodologias usadas lá atrás estão vindo hoje com nova roupagem. Né? Sim, sim. Então, isso me estimula cada vez mais a voltar aos meus tempos de executivo e dizer, vamos voltar àquela época e colocar na linguagem daquela época as coisas em prática hoje que vai dar certo. Uhum. Eu diria, talvez inverter o que você falou, vamos colocar numa linguagem atual que já se fazia, né? Exatamente, há 30 anos atrás, né? Isso. Porque outra coisa que a gente começa a perceber, toda vez que as pessoas falam em produtividade, entra na contramão da qualidade. Ou seja, quer aumentar a produtividade, mas não mantendo ou melhorando a qualidade, sempre em detrimento da qualidade. O que é que você acha dessa posição do que o pessoal tem em relação a isso? Eu preciso tomar cuidado com isso, na verdade, né? Um dos conceitos de qualidade, o que é? É fazer certo da primeira vez, tá? Então, fazer certo da primeira vez, se eu fizer isso, eu estou sendo produtivo. Não adianta eu entregar o produto rapidamente, entregar o serviço rapidamente, mas tem que ter retrabalho, tem que refazer, tem que acionar o pessoal de garantia da qualidade, tá? Então, é aquilo que eu falei lá no início, ó, não confundir alta produção com alta produtividade. Né? Alta produção, sem cuidar da qualidade, pode gerar esse tipo de situação, né? de garantia da qualidade, desperdício. Tá? Então, eu tenho que cuidar dessas duas coisas. Né? E para isso eu preciso, de novo, planejamento, especificar bem qual é o produto, especificar bem qual é o serviço, me preparar para executar aquele produto, né? ou para realizar aquele serviço, tá? Preparação, vou pegar o exemplo da Fórmula 1, né? O piloto vai ser tanto mais rápido conforme a temperatura do pneu. Quando ele para trocar pneu, o pneu, teoricamente, vem frio, né? Mas não vem frio na Fórmula 1, porque eles colocam uma manta, um cobertor, para aquecer aquele pneu e colocar ele já numa temperatura adequada à corrida, tá? Então, o piloto não tem que gastar uma volta aquecendo o pneu, né? Ele já volta com uma temperatura adequada, tá? Isso é preparação, né? A equipe está ajudando o piloto a se preparar para correr melhor. Então, eu preciso disso, especificação, preparação, seguir os procedimentos que foram definidos, né? E não, eu tenho uma forma melhor de fazer. Não, meu querido, você não é o único que executa aquela atividade. Segue o procedimento. Tem sugestão de melhoria? Dê sugestão de melhoria. E isso depende da cultura da empresa também, né? Tem empresa que diz para o sujeito, volta para o trabalho, vai trabalhar de acordo com o que está definido, não quero ouvir tua opinião. Tá? Nosso amigo Gustavo Saraiva, ele está concordando aqui comigo numa coisa. Gustavo é lá de São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele sobre transformação digital. Ele disse, precisamos ouvir as bases, o famoso game work. Isso vem do Kaizen, a filosofia do Kaizen, né, Gustavo? Vão onde as coisas estão acontecendo, é lá que as coisas acontecem, concordo plenamente. Sistema Toyota de produção, né? Exatamente. E a Elisete faz uma outra pergunta aqui, outra colocação. Podemos pensar que a cultura de resultados associada à cultura de aprendizado potencializa a produtividade? Sem dúvida. Eu acredito. Né? E acho que ela colocou duas questões importantes. Né? A cultura de resultados tem que ter junto uma cultura de aprendizagem, né? De aprendizado. E aprendizado em que sentido? Às vezes as coisas não vão dar certo. Às vezes um processo que foi redefinido porque eu achava que aquela era a melhor forma de fazer e estudamos, avaliamos, vamos implementar, não dá certo, tá? Volta atrás, né? Então tem um aprendizado aí, né? Eu preciso implementar isso, eu preciso aceitar que processos dependem de uma coisa que é a natureza, existe variabilidade na natureza, eu não controlo a variabilidade, tá? Se essa variabilidade, eu posso reduzir a variabilidade, mas ela existe sempre, tá? Dois produtos nunca são exatamente iguais. Se a gente olhar com uma lupa, com um microscópio, a gente vai ver diferença. Dois serviços nunca são iguais, teoricamente, nunca são prestados da mesma forma. Tá? Sempre existe
alguma diferença, né? É essa variabilidade com a qual a gente vai conviver nos processos. Se eu tiver um processo melhor definido, eu vou reduzir a variabilidade, né? Com certeza. Doutor, é aquela velha história, quando o papo é bom, o tempo voa, né? E aquilo que você diz, quando o tempo passa, a gente não pode mais fazer nada. Como a gente tem a proposta de exatamente encerrar com 1 hora e 5, já passamos de 1 hora o nosso bate-papo. Foi um bate-papo gostoso. Eu só tenho a agradecer a você, agradecer ao pessoal que contribuiu aí com perguntas, né? Fazer o que eu sempre faço ao final de cada live minha, que é dar ainda um abraço virtual, né, em você e em todos também, embora eu tenha feito isso já presencial com alguns, porque aqui, a partir da manhã eu já tenho informação aqui e já não se vai usar mais máscara aqui em Pernambuco. Né? Amanhã está abolido tudo. Vão logo me benzer, vamos para que a coisa aconteça certinha, né? Porque, claro. Mas é sinal que as coisas estão voltando ao seu normal, né? Como o pessoal fala muito para aí, é o novo normal. Novo, acabar com esse negócio de novo, é o normal. Né? É o Nós normal, estamos mudando. A única coisa permanente que existe é a mudança. Então, estamos mudando para melhor. Rob, meu muito obrigado. Eu deixo aí o tempo para as suas considerações finais, né? E com certeza nós vamos bater mais papos ainda pela frente. Sem dúvida. Fico feliz com o convite, estou sempre à disposição, você sabe disso, né? Agradeço a audiência, agradeço as perguntas, agradeço quem vai assistir depois, né? Gravado, fica gravado no YouTube, né? No teu canal lá no YouTube, tá? E é isso, Trigueiro.